Olá, sejam bem-vindos à Nova Economia, a economia do bem. Hoje nós vamos falar para vocês sobre o pulo do gato morto. Está acontecendo um negócio muito esquisito na economia. Nós estamos vendo hoje, dia seguinte a manifestações contra racismo, manifestações pró-democracia, manifestações antidemocracia, bolsas pelo mundo todo subindo. Mas os fundamentos da economia nunca estiveram tão ruins. Vamos entender o que está acontecendo, vamos analisar essa situação. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu joinha, de comentar o vídeo e de pedir mais vídeos. Se você está chegando nesse vídeo pela playlist Economia do Bem da 98 Live, vai para o canal falando de investimentos, lembrando que lá tem sempre conteúdo exclusivo para você. Tá bom, pessoal? Então vamos lá depois da vinheta de olho nos fundamentos. Pessoal, vamos trazer um pouco do contexto da crise econômica que a gente estava vivendo, que teve seu ápice lá no dia 10 de março de 2020, onde que a gente teve ali um crash das bolsas no mundo todo, um crash de tudo que estava rolando na economia. Lembre-se que lá no ano de 2008, quando a gente teve aquela primeira crise econômica, ou melhor, a crise econômica mais recente antes dessa, a gente estava vivendo uma situação no mundo de excesso de liquidez, excesso de crédito. O que aconteceu lá naquela crise de 2008? Os bancos tinham muito crédito para poder emprestar, eles começaram a fazer empréstimos de caráter duvidoso, especialmente no mercado de mortgage, que é o mercado de hipotecas nos Estados Unidos. Eles estavam dando crédito para qualquer pessoa que não tinha condição de pagar, simplesmente porque estava difícil ganhar dinheiro, porque tinha muito crédito, a economia indo bem, muita abundância. Naquele momento pré-crise de 2008, a gente começou a observar isso aqui que está nesse gráfico na minha tela, que foi uma situação do mercado de liquidez interbancária, o Ripple Market dos Estados Unidos. Ele teve uma disparada no pré-crise no ano de 2008. Vocês podem olhar aqui, o mercado tinha lá suas operações acontecendo todo dia, essas operações compromissadas, o Ripple Market lá dos Estados Unidos. Na situação pré-crise, os bancos começaram a viver um problema de liquidez. O que é esse problema de liquidez? Eu vou tentar não ser muito técnico nesse vídeo, só levantar os pontos de atenção para trazer esse dado do pulo do gato morto. Mas imagina vocês que os bancos eles emprestam dinheiro a todo momento, existe a questão das reservas fracionárias, do multiplicador monetário. Quando os bancos emprestam, eles têm que ter uma conta chamada conta de reserva fracionária, que tem que ter lá um valor aí, mais ou menos 10% daquilo tudo que está emprestado tem que estar sendo depositado nessa conta, e essa conta tem que estar com esses 10% todo dia na hora do encerramento, ou seja, de noite, olha-se lá quanto que o banco tem. Se ele não tem os 10% de reserva fracionária, ele tem que fazer algumas operações nesse Ripple Market para poder repor o estoque de dinheiro e assim fechar seu balanço daquele dia. Quando a gente começa a ter esse excesso de operações aqui, significa que os bancos estão com problema de liquidez, eles não estão conseguindo fechar sua conta de reserva fracionária. E esse foi um dos antecedentes da crise de 2008. Se vocês olharem esse gráfico aqui, esse tipo de indicador econômico ele é muito importante. Observem lá que antes da bolha.com, a gente também teve um excesso de operações de Ripple Market. O que são essas operações? Explicando aqui de uma maneira um pouco superficial, mas só para entrar no ponto fundamental desse vídeo. Os bancos não conseguem fechar a conta de reserva fracionária, o Fed vai lá e coloca liquidez nesse mercado interbancário. Ao injetar liquidez, os bancos conseguem fechar essas operações. Isso aí, quando está acontecendo, geralmente é um indicativo de crise econômica. Então, lembrando que a crise foi um problema de excesso de liquidez lá no passado. Esse excesso de liquidez gerou excesso de crédito. O crédito começou a ser mal utilizado. Tudo isso gerou em falta de liquidez no mercado interbancário, sem um alerta muito grande de que tem uma crise econômica prestes a vir. E isso aconteceu também, se vocês forem observar aqui, esse ano, isso começou a acontecer, as pessoas já sabiam que o mercado estava numa situação complicada por volta de setembro do ano passado. Se você for olhar a partir de setembro, olha aqui o começo da curva, ela começa em setembro, ela deu uma esticada gigantesca, os bancos no final do mês de setembro não estavam conseguindo fechar suas operações compromissadas, eles não estavam conseguindo atingir o limite ali das contas de reservas fracionárias. Ali já existia fortes indicativos de que vinha uma crise econômica por aí. Esse ano a gente começou a ter alguns gatilhos, a questão da guerra do Irã, guerra comercial entre China e Estados Unidos, coronavírus pelo mundo.
o preço do petróleo derretendo por N fatores, tudo isso aí deu um crash, as pessoas ligaram um alerta, a economia começou a ir muito mal, mas o que a gente começa a observar agora, se vocês forem olhar nesse próximo gráfico na minha tela, ele está mostrando aqui, por exemplo, o dia 10 de março, que foi o dia do crash, a economia derreteu, vocês se lembram disso, a gente tem vídeo sobre isso no canal. Aqui o que eu estou mostrando para vocês é o S&P 500, o índice de ações do mercado norte-americano, o principal índice de ações do mundo, ou seja, um grande termômetro econômico. Ele mostra que lá no dia 10 de março a gente teve essa situação do crash, as bolsas quebraram, mas eu estava lembrando para vocês no gráfico anterior que os fundamentos da economia já se deterioravam lá por volta do mês de setembro do ano passado, mostrando que os bancos estavam com problema de liquidez. Repetindo, por que acontece esse problema de liquidez se a gente tinha excesso de liquidez? Muito dinheiro, muita abundância, não entendendo o conceito econômico de recursos escassos, fizeram os bancos emprestar mal o seu dinheiro, as pessoas não estavam pagando esses empréstimos, isso aí era um indicativo de crise econômica e de fato essa crise aconteceu, a gente viu lá no dia 10 de março. Mas olhem aqui, se vocês observarem esse gráfico, a gente já está numa situação hoje que o S&P 500 está ali por volta de 3.040 pontos, isso aí é um nível, o nível que ele está hoje já estava num nível mais alto do que no dia da crise, ou seja, a bolsa se recuperou muito rápido, foram só 2 meses, as ações estão subindo de preço. No Brasil a gente começa a observar também uma situação desse mesmo nível, mas por que isso tudo chama atenção? Porque os fundamentos da economia estão se deteriorando, o mercado de ações ele começa a se descolar da economia real, as ações estão subindo de preço, elas estão num nível acima do nível anterior da crise econômica, mas a economia começa a ir mal. Lembrem-se aqui desse gráfico anterior do Ripple Market, o mercado de liquidez interbancária nos Estados Unidos, continua muito alto o nível de operações compromissadas, os bancos continuam com um problema de liquidez. Dessa vez, de fato, a gente teve o Fed agindo muito rápido, isso aí evitou um quebra-quebra igual a gente teve em 2008, mas isso não quer dizer que houve uma recuperação dos fundamentos. Os bancos começaram a ficar líquidos de novo por influência do Fed, não porque eles começaram a ir bem, e por conta disso tudo, a gente viu o mercado acionário se descolando da realidade. Mas o que eu quero dizer com o mercado acionário se descolando da realidade? Isso aí pode estar mostrando a formação de um padrão gráfico chamado pulo do gato morto. O que isso quer dizer? Observem aqui na crise de 2008. A gente teve aqui o primeiro evento da crise de 2008, foi quando os mercados propriamente quebraram, aquele dia da crash lá naquele ano. Em seguida, o mercado começa a esboçar uma recuperação. O mercado cai, algumas pessoas começam a comprar nessa queda sem qualquer visão, sem qualquer alteração dos fundamentos, simplesmente porque eles querem aproveitar um vale, porque sabe que vai existir esse movimento de recuperação. Ele funciona parecido com o W. Ele vai lá embaixo, volta um pouquinho e cai de novo. Isso é o pulo do gato morto, essa falsa recuperação da economia. Aqui em 2008 a gente vê exatamente o dia que, ou a época melhor, graficamente, que aconteceu o pulo do gato morto. A economia mostrou sinais de que ia recuperar, ela passou do pior momento da primeira queda e aí ela volta a cair. A crise se agrava e permanece assim por algum tempo, até que de fato os fundamentos da economia se recuperem. Esse ano especificamente, voltando aqui no gráfico anterior, a gente teve o crash, atingiu o fundo do poço e a economia se recuperou muito rápido. Ah, mas foi a ação do Fed, foi isso ou aquele fator. Não dá para afirmar isso, especialmente por conta do que está acontecendo com o coronavírus no mundo. Os fundamentos da economia estão se deteriorando. Vou trazer aqui para vocês agora alguns dados econômicos que mostram que não há motivos para o mercado de ações estar se recuperando. Vamos voltar aqui nesse gráfico. Esse primeiro dado que eu trago aqui para vocês é o crescimento do desemprego. Hoje há 29 milhões de desempregados nos Estados Unidos e o crescimento do desemprego é um dos indicadores do agravamento de crises econômicas. Olha aqui como que a gente teve a primeira disparada do desemprego nos Estados Unidos no ano de 2008. Isso aí, a crise de 2008, a gente sabe que durou muito tempo. A crise começou por volta de outubro de 2008. Eu me lembro que eu viajei para os Estados Unidos em dezembro de 2019. Eu fui passar o Réveillon lá em Nova York e a situação ainda era caótica. Tinha muito morador de rua, muita gente em dificuldade. A economia demorou para se recuperar. A gente foi começar a ver sinais dessa recuperação por volta de 2011,
2012. Olha para você ver que aí a partir do ano de 2011, como eu estou falando aqui para vocês, é que o desemprego começa a cair, a economia começa a reaquecer. Lembrando que as pessoas têm que estar trabalhando. Se o desemprego está muito grande, como que as pessoas vão consumir, como que as empresas que estão na bolsa vão dar lucro e como que essas ações vão aumentar de valor. Há um distanciamento da realidade entre o mercado de ações, entre o mercado acionário mundial e o mercado da economia real, o que as pessoas estão passando com essa crise do coronavírus. De fato, a gente não conseguiu ainda nem medir o que vai acontecer. A gente não sabe quais empresas que vão sobreviver, o que as pessoas vão consumir, quais vão ser os hábitos das pessoas após o coronavírus. A gente não sabe quando que o coronavírus vai embora, quando que vai vir vacina. A gente não sabe o que vai acontecer e o mercado de ações não para de subir. No momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 1º de junho, a gente teve no dia anterior uma série de protestos contra racismo nos Estados Unidos. O país começa a ter problemas com protestos, o Brasil também com protestos, e as bolsas subindo. Na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui para você, todas as bolsas estão subindo. Isso aí é totalmente surreal. Retomando aqui aos dados da economia real, a gente vê o agravamento do desemprego. O desemprego hoje nos Estados Unidos é recorde. Olha o que aconteceu nessa curva de preços aqui, como que o desemprego disparou da noite para o dia. Aqui até um dado gráfico que os especialistas chamam de outlier, um ponto fora da curva. É um negócio que até atrapalha as estatísticas. Tamanho foi o crescimento do desemprego durante a crise do coronavírus. É um negócio sem precedentes na história e o mercado de ações subindo. Aqui outro dado que é muito interessante que eu trago aqui para vocês. Aqui na língua portuguesa as pessoas chamam esse dado de PMI, que ele é um dos principais indicadores da indústria. Em inglês é ISM, em português PMI. Ele é um indicativo da atividade industrial, ele é usado no mundo todo, ele é um dos principais indicadores na economia analisado por especialistas para investir. E olha aqui o que eu vou trazer para vocês. Dados do PMI baseado na produção industrial. Olha como a produção industrial despencou no mês de abril. Se as empresas estão produzindo menos, se as pessoas estão consumindo menos, como que essas empresas estão dando lucro que justifique as empresas, o S&P 500 está no nível acima do que estava no pré-crise. Há um descolamento dos fundamentos da economia real com o mercado de ações e todos os dados medidos aqui pelo ISM, o PMI em português, indicam isso. O nível de emprego caiu, o nível de suprimentos da indústria caiu, os estoques das indústrias caíram. Tudo vai mal e, surpreendentemente, o mercado de ações vai bem. Outro dado muito relevante, eu trouxe aqui para vocês o índice que mede a confiança do consumidor norte-americano, é o CCI, Consumer Confidence Index. Ele é um indicativo muito importante da economia que todos os investidores analisam. Se vocês olharem, ele estava vivendo um momento de pico antes do início da crise de 2008, ele despencou, foi lá embaixo, indicativo de crise econômica, e aí com o passar dos anos, como a gente disse, ele vai se recuperando, a confiança vai aumentando, e aqui, hoje, na situação atual, lá embaixo, a confiança do consumidor despencou. Esse indicativo ele é muito importante para a economia, ele é muito importante para os investidores. Com o nível de confiança do consumidor tão baixo, não há justificativas para o mercado de ações estar do jeito que está. Mais um dos indicativos. Agora, para quem gosta da análise gráfica, eu vou colocar o link aqui na descrição. Eu não sou um grafista, mas há várias threads aqui no TradingView mostrando pessoas que analisam comportamentos gráficos desse que eu tenho falado para vocês, que é o pulo do gato morto. O que acontece com o pulo do gato morto? A economia cai, ela esboça uma recuperação e ela cai de novo. O gato morto é justamente isso. Você acha que ele vai dar um pulo, que ele vai se recuperar e ele cai lá embaixo, a economia vai mal. Há vários indicativos da formação do padrão gráfico do pulo do gato morto. E o principal disso tudo, pessoal, é isso que eu tenho falado para vocês aqui incessantemente nesse vídeo. Há um descolamento de todos os indicadores da economia real que mostram uma deterioração da economia. As pessoas estão sem emprego, as indústrias não estão produzindo, a gente não sabe até onde vai a crise do coronavírus e o mercado de ações não para de subir. Não para de subir por quê? Justamente isso que eu falei no começo do vídeo.
Houve uma reação muito rápida, principalmente do Banco Central norte-americano, mas bancos centrais pelo mundo todo fizeram isso. Eles injetaram liquidez, voltando aqui para o mercado interbancário, começou a disparar o excesso de liquidez no mercado interbancário. Os bancos ficam com essa liquidez empossada, com esse excesso de dinheiro nos seus cofres, as pessoas voltam a comprar no mercado de ações, os grandes investidores. Enquanto isso, a economia real vai muito mal. Isso aí é um comportamento que a gente começa a ver como recorrente na velha economia. É uma das coisas que a nova economia quer combater. Não faz o menor sentido Wall Street e os investidores pelo mundo estarem enriquecendo num momento que as pessoas estão passando dificuldade, num momento que as pessoas não conseguem comprar itens da cesta básica. Isso é um negócio que para mim é totalmente revoltante. Não faz sentido o que vai acontecer no mundo. Mas aí vocês me perguntam, Theo, beleza, e aí? A gente está vendo o deterioramento dos indicadores econômicos da economia real e o mercado de ações subindo. Vai acontecer o pulo do gato morto? O que eu faço? O que a gente vem? O que vem por aí? O que dá para prever, o que dá para fazer? Bom, primeira coisa, lembrem-se de ativos descorrelacionados nesse momento. A gente sabe que o Bitcoin é um ativo descorrelacionado, a gente sabe que metais preciosos tipo ouro e a prata são ativos descorrelacionados. Talvez você possa buscar alguma posição nisso aí. Ah, mas você pode apostar diretamente na queda do S&P 500, falar que o gato morto de fato vai pular? Eu não posso afirmar isso. Todos os indicadores dão cabo de que isso de fato vai acontecer, que a gente vai ver o agravamento da crise, que o mercado de ações vai derreter. Você poderia até tentar apostar alguma coisa nisso aí, mas é muito arriscado. Às vezes a gente vai sair aí do pulo do gato morto para o Nyan Cat. Não sei se vocês se lembram do Nyan Cat, o Vitor vai colocar aí na tela para vocês, que é aquele gatinho que vive num arco-íris sempre voando. Pode ser que esteja acontecendo isso aí com o mercado de ações, mas de qualquer forma, fica a nossa crítica, fica a preocupação da equipe do Buy Bank, da equipe do Falando de Investimentos, de nós que estamos aí defendendo a economia do bem, mostrando que a velha economia está totalmente descolada do fundamento do que está acontecendo na vida das pessoas. Tá bom, pessoal? Fica de olho, vamos acompanhar e no futuro aqui a gente volta para fazer outra análise mostrando de fato o que aconteceu. Um abraço e até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal, curte, dá o joinha, compartilha, comenta e ajuda o canal a crescer.